tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, igreja, no nome de Jesus. Eu queria que vocês abrissem a palavra no livro de Salmos. Salmos número 5. Mesmo assentados, mas com reverência, né, a palavra de Deus. Salmos capítulo 5, versículo a partir do 2. Pode começar a partir do 1 mesmo. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Amém? Amados, essa palavra mexeu muito comigo. Há uns 20, 30 dias atrás eu estava falando sobre a situação do Brasil e com um parente meu, e ele citou essa palavra, e a partir desse momento isso começou a mexer comigo. E depois, quando o pastor Dom me fez o convite para estar trazendo a palavra nesse domingo, e eu não tive dúvidas de que seria essa palavra, né, que eu queria discutir, debater, trazer à luz e trazer para a igreja, né? Isso aqui é uma oração de Davi, a Deus. Escuta, Senhor, as minhas palavras, né? Escuta, Rei meu e Deus meu. Por que Davi usa esses dois termos, aparentemente tão parecidos? Rei meu e Deus meu. Qual que é a diferença do rei e de Deus? A Bíblia é repetitiva? A Bíblia parece que às vezes ela é repetitiva, né? Se você pegar lá uma genealogia, por exemplo, você vai ver fulano que era filho de Beltrano. Mas quando você lê com um pouco mais de atenção, quando você Deus, a maioria das pessoas, a grande maioria, que você perguntar, existe Deus? Ela vai falar, existe Deus. O que ele fez? A grande maioria das pessoas vão falar, ele fez o céu e a terra. E ele sabe de todas as coisas? A grande maioria vai falar, Deus sabe de todas as coisas. Se você perguntar para uma pessoa que está fazendo a coisa mais errada do mundo, se você chegar para ela e perguntar, existe Deus? Ela vai falar, existe Deus. Deus está vendo o que você está fazendo? Deus está vendo. E o que você está pensando? Deus é Deus, eu sou eu. Eu sigo a minha vida. Não sei se vocês entenderam a noção de Deus, ficou um pouco distante do nosso dia a dia. A noção de Deus, né? Alguns líderes religiosos dão algumas... Quando acontece alguma catástrofe, quando acontece alguma guerra, aparece um líder religioso falando, paz no mundo, que tenha paz. Você viu como é que a coisa fica distante? Fica pouco prática. E no campo prático, onde as coisas realmente acontecem nas nossas vidas? É no nosso dia a dia. Como eu falei, é no nosso endereço, é no nosso território, é na nossa casa. Não é lá que as coisas acontecem? Quando a gente fala de rei, amado, quando Davi ele separa, ele fala, rei meu e Deus meu. O que é o rei? Rei é o Senhor. O Senhor, como que é o rei? Ele divide o poder?
O rei divide o poder? Não, ele é absoluto. Quando Davi fez essa oração, provavelmente ele já era rei. Ele já era rei. Ele conhecia, ele sabia o que era um desígnio de um rei. Ele tinha noção do que era ser rei, da importância, do peso disso, da autoridade que isso representava. Então ele vai fazer uma oração, ele começa: Rei meu. Ele fala assim: Senhor da minha vida, aquele que tem o domínio sobre toda a minha vida, aquele que manda lá na minha casa, no meu caso na Avenida João Bento 2314, lá no meu trabalho, lá no campus da universidade, do centro universitário, lá na Coamo, lá na prefeitura, lá na universidade, lá na sua casa, aqui nesse lugar, né? Quando a gente canta, sua presença é real, aqui nesse lugar, a gente não canta isso? A gente acabou de cantar isso. Onde? Quando a gente fala de rei, a gente dá um endereço, a gente dá uma delimitação. É aqui, ó, que o Senhor manda. O Senhor manda aqui nesse pedaço de chão. O Senhor manda nessa empresa. Quando você fala isso, você dá uma legitimidade. Alguém que já comprou uma casa, comprou um terreno, sabe? Como é que começa lá um memorial descritivo? Rua tal, endereço tal, tem tantos metros de frente, tem tantos metros de fundo, vai até uma propriedade agrícola, né, Sereia? Como é que é uma propriedade agrícola? Começa em tal rio, se você caminha em tal rumo, 500 metros, depois vira tantos graus, caminha mais 1.500 metros, você delimita. É assim que começa um documento, assim que as coisas valem. Você vai casar? Você é casado? Como é que é? Você coloca lá os termos: fulano de tal, filho de fulano de tal, casa-se com, né, em tal regime, é separação total, é comunhão total, é comunhão parcial de bens, que cada um tem direito. Você viu que as coisas são assim? Você arruma um emprego, como é que é? Você arruma um emprego, você fala: ó, que dia que eu começo, quanto que eu vou ganhar, quais são os benefícios, qual que é o horário, é de segunda a sexta, é de segunda a sábado, qual que é o horário? Eu acho que é isso que está faltando nas nossas... hoje o Felipe perguntava de orações não respondidas, né, Felipe? Na aula hoje foi sobre oração, nossa aula na escola dominical. Oração não respondida. Davi começa uma oração falando: o Senhor é rei na minha vida. Ah, mas Davi, e Jesus? Como é que Jesus nos ensina a orar? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Quem achou pode ler para a gente. Mateus capítulo 6, versículo 9. Até aí. Pode repetir para a gente? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mais uma vez nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Primeiro: Pai nosso que estais no céu, santo seja o teu nome. Então ele engrandece o nome do Senhor. Depois ele fala o quê? Venha a nós o seu reino, vem reinar sobre nós, vem fazer a tua vontade sobre a nossa vida. Seja feita a tua vontade onde? Na terra e no céu. Mais uma vez ele dá um endereço, ele dá um limite, ele mostra claramente do que se fala. Não fica nada jogado.
Muitas vezes orações não respondidas, amados, são questão. Muitas vezes pode ser o seguinte: a pessoa está pedindo para Deus, ela está pedindo para um Deus poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Muita gente faz esse tipo de oração. Cristão faz esse tipo de oração. Outras denominações, outras religiões, pessoas que pedem para outros deuses, também pedem esse tipo de coisa. Nossa, não é? Tem algumas religiões que funcionam na base de uma troca. Pedir para um Deus que pode todas as coisas, pedir para um Deus que sabe todas as coisas, é simples, não tem muito compromisso. Agora, se colocar debaixo de uma autoridade, é diferente. Vem dominar a minha vida, vem dominar a minha casa, vem ser o Senhor absoluto da minha vida, vem ser o Senhor absoluto dos meus negócios. Quem é o Senhor da sua casa? Quem que é o rei da sua casa? Quem é o rei do seu trabalho? Quem é o rei do seu Facebook? O que você está escrevendo no Facebook? Quem é o rei? A quem você presta contas? A ninguém? A você mesmo? Somente a tua consciência? Como você vai votar no dia 7? Né? Como você vai eleger esses homens e essas mulheres? De que maneira? Sendo o Senhor absoluto na sua vida, na tua própria vontade, no seu próprio braço? Ou você vai submeter essa decisão muito importante para o nosso país ao rei da sua vida? Aí, analisando essa oração, a gente entende um pouco por que muitos projetos se afundam, muitas igrejas têm dificuldades. Por que as pessoas têm dificuldade nas igrejas? Porque cada um é rei do seu próprio pedaço. Fica muito descentralizado, cada um é rei do seu próprio umbigo, cada um é rei do seu próprio, da sua própria vida. Quando você é rei da sua própria vida, quando você que domina, aí é mais complicado. Aí você tem que fazer alianças, aí você tem que ficar convencendo pessoas, aí você tem que, porque é assim que um rei faz uma aliança com outro rei, mas é a base de um determinado convencimento, de ver qual que é a situação. Agora, quando todos estão debaixo do mesmo rei, quando todos são súditos, quando todos são servos, a coisa é diferente. Davi nos ensina a orar, Jesus nos ensina a orar. Oração respondida. Oração respondida começa dessa maneira: quem é quem, onde eu vou. Quem trabalha, tem gente aqui que é autônomo, tem uma liberdade. Tem gente aqui que passa cartão, é das 8 ao meio-dia, depois das 2 às 6, ou da 1h30 às 6, não é? Tem um compromisso, tem um chefe, presta contas. E é ruim? Não, não é ruim. Não é ruim. O que Davi está fazendo aqui, está prestando contas. Um comparativo entre Davi e Saul. Quem que era o rei de Saul? Ele mesmo. Foi dada uma ordem para ele: vai lá e faça isso. Ele não fez. Teve uma batalha que era para o sacerdote, era o sacerdote que chegava lá. Antes da batalha, o sacerdote chegava com uma arca. O sacerdote atrasou, ele pegou e foi sem o sacerdote mesmo. Nós vemos 2 homens com destinos diferentes. 2 homens pecadores, sim. Porque Davi também eu não vou aqui ficar defendendo Davi. Davi também cometeu pecado. Mas nós vemos uma diferença. Que Davi tinha um rei na sua vida. Saul, ele era o rei. Meu rei e meu Deus. Antes de você falar meu Deus, você fala meu rei, Senhor da minha vida, Senhor dos meus negócios, autoridade na minha casa.
autoridade por onde eu ando. Nós vamos eleger um homem ou uma mulher daqui 7 dias que vai ser autoridade nesse país. Talvez não elejamos daqui 7 dias, né? Talvez tenha segundo turno mas enfim, até novembro, até janeiro em janeiro essa pessoa toma conta. É uma pessoa que vai ter domínio sobre as nossas vidas. É uma pessoa que vai ter direito de vida e de morte muitas vezes. É uma pessoa que vai ter decisões, que vai tomar decisões muitas vezes que vai poder causar vida e morte de pessoas. Uma estrada mal feita, uma estrada esburacada é uma vida ceifada. A falta de um atendimento mal feito no hospital, é uma vida que se vai. Um dinheiro mal gasto, um dinheiro de saúde, um dinheiro de conservação, um dinheiro na segurança, são vidas. Uma pessoa que vai ter direito, né? Uma pessoa não, várias pessoas com direito de vida e de morte. Agora, falando na nossa vida, da nossa vida cristã, o nosso modo de viver, quem somos nós nessa sociedade? Deus também nos dá autoridade, porque assim como Ele é o rei, é um reino, nós somos emissários desse reino, nós somos cidadãos desse reino. Que reino é esse? É um reino de poder, é um reino de autoridade. Deus nos dá autoridade sobre o que está acontecendo. Muitas vezes a gente se sente acuado, muitas vezes a gente se sente frágil, impossibilitado. Amados, todo o poder nos é dado. Nós temos o poder, nós cremos nesse rei, nós cremos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós cremos que Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é um Senhor de senhores, o Rei dos reis, amados. Então, se Ele é o nosso Rei, se Ele reina com autoridade, nós temos autoridade. Nós temos autoridade espiritual para mudar a situação da nossa cidade, do nosso país, da nossa vida, da nossa família. Essa autoridade nos é dada. Quando a gente vive a plenitude desse reino, quando a gente vive a plenitude desse poder, esse poder nos é dado. O que Jesus fala na sua palavra? Ele fala: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E por que a gente muitas vezes, por que a igreja anda cabisbaixa, tímida? Misericórdia dessa palavra tímido. Afasta a timidez espiritual da nossa igreja, Senhor. Porque a igreja muitas vezes fica tímida, esperando o que vai acontecer. Uma igreja uma igreja que tem o poder de Deus nas suas mãos, uma igreja que tem autoridade. Eu estava vendo um pastor falar hoje, ele falou o seguinte, que lá no Egito o faraó era a autoridade, o faraó tinha o governo, mas a autoridade era José, que no tempo da bonança o faraó governava, mas quando a coisa ficava feia, sabe quem que governava? José. Quando vem os 7 anos de seca, o que o faraó fala? Fala como, procura ele, faça como, o faraó sabia que ia vir 7 anos de seca, o que o faraó fala? Faça o que ele mandar, faça conforme ele. Nós somos esses homens e essas mulheres que em tempos de crise, que em tempos de indecisão, vão nos procurar. Nós somos aquelas pessoas que vão falar assim: procura aquele cara lá que ele tem a saída, procura aquele cara que aquele cara resolve, procura aquela mulher que aquela mulher vai dar a solução para o seu problema.
Pessoas que vivem a plenitude do reino de Deus, pessoas que têm autoridade espiritual, pessoas que vivem na plenitude de Cristo Jesus. Nós temos que saber quem é Deus, nós temos que saber quem que é o rei, mas nós temos que saber quem nós somos nesse reino. O que nós somos? Nós somos participantes. O que Pedro fala, Marcelo, que nós somos? Nação santa, o que mais? Sacerdócio real. Hã? Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. E por que muitas vezes a igreja é atacada, e a igreja é ferida, e a igreja é perseguida, e a igreja é ferida, e a igreja muitas vezes se encontra em frangalhos? Por quê? É uma igreja que quer se aproximar, né? Uma igreja que busca conselho no mundo, uma igreja que quer tornar um formato de mundo para ficar mais agradável, uma igreja que não sabe se posicionar, não sabe quem é. Isso tem que estar na nossa mente. Sacerdócio real, nação santa, raça eleita, emissários do rei, de um rei que é rei de reis, de um Senhor que é Senhor de senhores. Nós somos formados, criados para dominar sobre as coisas, sobre os acontecimentos. Nós somos emissários desse reino, amado. As pessoas vão conhecer esse reino através de nós. Como o Leandro falou aqui, muitas vezes não é um resultado que vai nos atingir ou não. Um resultado de uma eleição atinge um país, sim, mas não a nossa vida, não a nossa casa. O resultado da nossa casa, amados, é dado naquela oração: Rei meu e Deus meu, ouve a minha voz. É nas madrugadas. Você muda resultado. Você sabe resultado de coisas, amado? É nas madrugadas. É nas madrugadas. Homens e mulheres que orem. Homens e mulheres que buscam na palavra de Deus. Homens e mulheres que buscam o conhecimento da palavra de Deus. É ali que está o resultado que a gente quer. É dali que vem. Independente de quem seja eleito agora no dia 7, é lógico que nós vamos ter a maior responsabilidade possível nisso. É lógico que já nos foi aconselhado, a igreja nos aconselha a não votar em nulo, nem votar em branco. Só que acima disso, nós temos que ter essa consciência de quem nós somos, nesse reino, e que nós podemos fazer. Cura, libertação, liberdade aos cativos, prosperidade. Prosperidade não é ganhar um rio de dinheiro, não, amados. Prosperidade é arrumar um trabalho digno, decente. Prosperidade é um cara, depois de um ano de serviço, você chamar o chefe, chamar lá e falar assim: olha, eu estou te dando uma promoção. Isso é prosperidade. Prosperidade é mudar numa casinha pequena e organizar ela e aumentar ela para ter um pouco mais de conforto. Prosperidade é ser melhor hoje do que ontem. Prosperidade não é se comparar com os outros. Prosperidade é se comparar com você mesmo, como você era ontem e como você é hoje. Isso é prosperidade, uma palavra tão bonita que nos foi roubada. Uma palavra que o politicamente correto nos roubou, que é proibido, né? Tem muitas denominações, tem muita gente, muito crente, que se você falar em prosperidade, chega até a arrepiar.
É o contrário, né, como diz o Marcelo Gomes, é o contrário de prodigalidade, é o contrário do filho desperdiçador, né? O próspero não desperdiça, o pródigo desperdiça. E é essa noção de reino de Deus, né? Aquele centurião romano lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 2, conta a história de um centurião romano. Só pra gente. Você pode ler pra gente, Leandro? Desculpa. Amém? É uma história muito conhecida. Mas alguns aspectos dessa história que eu queria né, dentro disso que a gente está falando. Esse homem reconheceu a autoridade de Jesus imediatamente. Esse homem, ele falou: sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho autoridade sobre pessoas e sou sujeito à autoridade. Esse homem reconheceu quem era Jesus. Esse homem reconheceu Jesus como o Rei dos Reis. Esse homem, né? E Jesus, né, tem algumas traduções, alguma Bíblia aí, alguém pode ter a Bíblia que vai falar assim: Jesus se maravilhou. Jesus ficou maravilhado com esse cara. Esse cara nem judeu era romano. Jesus ficou maravilhado com ele. O Jesus, que um dos nomes é maravilhoso conselheiro, ficou maravilhado. Falou: nem Israel vi tamanha fé. O que tem a ver fé, autoridade, reino? Por que essa noção de autoridade, por que essa noção de reino, de rei, aumentou a fé? Está ligado com fé. Qual que é a definição de fé? Fé é a certeza daquilo que se espera, não é? Segundo o Hebreus, a certeza daquilo que se espera é a convicção daquilo que não se vê, de fatos que não se veem. Quando você reconhece uma autoridade, você confia nela. Quando você confia, quando você tem a certeza daquilo que vai acontecer, é a fé em prática. Quando você tem certeza que uma oração sua está respondida, você tem fé, correto? E quando a sua fé é no Rei dos Reis, quando Jesus é o Senhor de todas as coisas, quando Jesus é o Senhor da sua vida, quando você crê nisso, a sua fé é aumentada. Por isso que Jesus não viu tamanha fé em Israel, porque nem Israel não tinha uma noção de autoridade como aquele cara tinha. Aquele cara sabia que Jesus era o rei. Automaticamente, como ele sabia que Jesus era o rei, ele creu nesse rei. Ele confiou nesse rei. Ele sabia do poder de Jesus. Logo, a sua fé foi aumentada, a ponto de que em todo Israel tinha uma fé daquele jeito. Muitas vezes, amado, por isso que, né,
voltando ao cerne do assunto aqui, o reino de Deus. Deus como rei das nossas vidas. Quando a gente tem essa noção clara de reino, quando a gente tem a nossa vida entregue para o Senhor, a nossa fé, ela é diferente, a nossa oração é diferente, a nossa fé é notada. Como assim a fé é notada? A fé é notada porque a fé daquele centurião foi notada. E recebeu a cura. Amém? Que assim seja a nossa vida. Que assim seja o nosso proceder. Tendo essa noção de quem é Deus. Tendo Ele como Rei das nossas vidas. Senhor do nosso trabalho, do nosso Facebook, do nosso Instagram, do nosso WhatsApp, nas nossas respostas, né? Senhor dos nossos relacionamentos, das nossas famílias, dos nossos casamentos, das nossas amizades. Que Ele seja o Senhor disso tudo aí. Que essas pessoas quando nos verem, que essas pessoas quando perceber que a gente está chegando, que essa pessoa sinta um emissário do reino de Deus chegando perto dela, que ela se sinta confortável, que ela se sinta à vontade para contar um problema para você e para mim, que ela sinta que ali possa ser uma saída, uma fonte de cura, como que a palavra fala, rios de água viva fluirão do seu interior. E que do nosso interior possa fluir, amados, esse rio de água viva. Que as pessoas venham se saciar dessa água viva fluindo de nós. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Já que a gente falou de oração, né? Já que a gente... Senhor, te chamamos de Pai, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai, porque cremos em Jesus e assim nos tornamos filhos teus, Senhor. Somos chamados teus filhos. Mas nessa noite, Senhor, vamos pedir que o